As coordenadas críticas do metano são pressão crítica 45,6 atm, volume crítico 98,7 cm3 mol na menos 1, temperatura crítica 190,6 Kelvin. Calcule as constantes de Van der Waals do gás e estime o raio das moléculas. Aqui, pessoal, essa primeira parte ela é a princípio bem simples, só que pode dar aqui uma complicadinha, eu vou explicar para vocês. Então a gente vai utilizar essas equações, pessoal, que relacionam volume crítico, pressão crítica e temperatura crítica, as constantes B e A de cada gás, aqui nesse caso do metano. De cara, a gente consegue calcular rapidamente a constante B a partir do volume crítico, né, pessoal? Vai ficar simplesmente o volume que foi fornecido dividido por 3. A gente chega a 32,9 centímetro cúbico, que é a mesma coisa que ml, mol na menos 1. Aqui a questão é o seguinte, pessoal. E se eu calcular B por outras vias, eu vou achar o mesmo valor? A gente vai ver que se eu calcular B, por exemplo, utilizando pressão e temperatura crítica, a gente obtém um valor um pouco diferente. Por que isso? Porque um gás de Van der Waals é um modelo imperfeito. Então, se eu uso dados experimentais de volume, pressão e temperatura crítica, no volume de Van der Waals há algumas discrepâncias. Então, por exemplo, vamos tentar calcular B através de P e T, no caso aqui crítico, né? Usando essas equações. Se eu pegar essa equação aqui, ó, vamos isolar dessas equações o B e o A. A gente obtém exatamente isso aqui. Ó. Olha só, o que eu vou fazer agora, pessoal? Vou pegar essa expressão e no lugar desse A, vou colocar essa outra expressão aqui. Ó. Vamos obter inicialmente isso daqui. Então, no lugar do A, coloquei TC, 27RB sobre 8, está tudo aqui. Você pode cortar esse B com esse B quadrado, 27 com 27, e tem apenas isso daqui, pessoal, certo? Com isso, eu substituo os valores que foram fornecidos, 190,6 Kelvin, constante dos gases, 8 vezes a pressão. Observe que aqui, pessoal, Kelvin na menos 1 corta com Kelvin, ATM corta com ATM, vai sobrar litro mol na menos 1. E o valor numérico é 42,8 ml por mol, ou se preferir, 0,0428. Diferente do valor obtido anteriormente, certo? E agora, pessoal, a gente pode obter o valor de A considerando os dois valores que foram obtidos ali. Então eu posso obter o A também a partir de PC e TC, que eu pego aquela expressão para a temperatura e isolo A. Obtive aqui o volume que a gente acabou de calcular, certo? Tenho aqui um valor de A, 2,26 litro quadrado ATM mol na menos 2. Mas eu também posso calcular o valor de A utilizando aquele primeiro valor de B que a gente achou, certo? Fazendo isso, a gente acha 1,33 ATM litro quadrado mol na menos 2. Qual dos dois é mais certo? Não tem mais certo. Você pode usar tanto um quanto o outro, ok? E a gente ainda pode, pessoal, utilizar o valor de A partindo de VC e TC. Se eu fizer isso, a gente vai achar um A que é 1,73 litro quadrado ATM mol na menos 2. A gente pode, inclusive, fazer um resumo assim, pessoal. Ó. O valor de B eu mostrei aqui dois valores, só que a gente pode obter esse mesmo valor em duas condições, então por isso que repetiu aqui, tá? Então a gente tem 3 valores para A, 3 valores para B. Então, dependendo do que o seu professor, sua professora pedir, você vai ou usar uma média ou um desses valores aqui. Agora, como é que nós fazemos para calcular o raio da molécula? A gente faz isso a partir de B, pessoal, tá? Eu vou usar o valor aqui médio que foi fornecido. Então, utilizando esse valor médio, como é que a gente faz aqui? A gente calcula o chamado volume excluído, que é o seguinte: num volume, uma molécula, ela não tem todo o espaço, o volume do recipiente para ocupar, porque você tem que descontar o volume das outras moléculas, ok? Então, isso aqui tem a ver com volume excluído. A gente calcula esse volume excluído pegando esse valor aqui de B e dividindo pela constante de Avogadro. A gente chega no valor, nesse caso, 6,0 vezes 10 na menos 23 centímetros cúbicos. Ok? Agora, o que a gente faz, pessoal? Vamos considerar que as moléculas são, na verdade, esferas perfeitas. Ok? Qual que é a relação desse volume excluído com o raio da molécula? A gente vê nesse esqueminha aqui. Ó.
Esqueminha um pouco difícil de você ver, só que é o seguinte, imagina duas moléculas, que são essas duas esferas, beleza? Então, nesse pontilhado aqui, ó, que é a distância entre os centros das duas esferas, eu tenho aqui, em duas dimensões, uma área em que essa esfera não consegue entrar completamente. Então, eu não consigo botar essa esfera dentro desse pontilhado, completamente dentro. Então, eu digo que toda essa região aqui, pessoal, é o volume excluído, é um volume no qual a molécula não consegue entrar. Como é que eu calculo isso, pessoal? Se eu pegar essa distância aqui, ó, vai ser exatamente 2 vezes o raio. Então, é uma esfera que tem como raio 2 vezes o raio dessa pequena esfera, ok? Então, o volume excluído, em termos do raio R das esferas, fica assim, 2R tudo ao cubo, porque o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Rearranjando aqui, pessoal, eu posso escrever que o raio vai ficar 1,21 vezes 10 na menos 8 centímetros, que é a mesma coisa que 1,21 vezes 10 na menos 10 metros, que é a mesma coisa que 0,121 nanômetros. Se você ver a resposta do livro, você vai ver outra resposta lá que está errada, pessoal, tá? Que eu acredito que o cálculo que o livro fez foi o seguinte, ele pegou um daqueles volumes, dividiu pela constante de Avogadro, e ele considerou que isso daqui era o volume excluído, sem considerar o 2R. Fazendo isso, você chega no 0,24, que é a resposta que o livro dá. Entretanto, essa aqui não é a resposta correta, como você pode ver em outras versões desse livro, em outras edições, e também nos exercícios seguintes que nós vamos fazer aqui nessa playlist.